1 Samuel, capítulo 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas ficou profundamente impressionado com Davi. Um laço muito forte de amizade se desenvolveu entre eles. Jonatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi, e desde então passou a ser seu principal defensor e melhor amigo. Saul acolheu Davi em sua casa, para que ele não retornasse mais à casa de seu pai. Jonatas, pela forte amizade que tinha com Davi, fez um acordo com ele. Ele o formalizou com uma dádiva. Entregou a ele a sua vestimenta real e suas armas, armadura, espada, arco e cinturão. Tudo o que Saul mandava Davi fazer, ele fazia, e fazia bem feito. Ele era tão bem-sucedido que Saul o encarregou das operações militares. Tanto o povo quanto os membros da corte de Saul aprovavam e admiravam a liderança de Davi. Quando o exército voltava para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todos os vilarejos de Israel, cantando e dançando, recepcionando o rei Saul com tamborins, cânticos festivos e gritos de vitória. As mulheres cantavam com alegria. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito incomodado com aquilo. Tomou o refrão como um insulto pessoal e disse: "Deram crédito a Davi por dezenas de milhares e a mim somente por milhares. Quando menos se esperar, entregarão o reino a ele." Daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi e ficou de olho nele. No dia seguinte, um espírito perturbador enviado por Deus afligiu Saul, que ficou transtornado. Davi dedilhava sua harpa, como era costume nessas situações. Saul tinha na mão uma lança. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi. Seu pensamento era: vou cravar Davi na parede. Mas Davi se desviou da lança. Isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois estava claro que o Eterno abençoava Davi e tinha abandonado Saul. Por isso Saul afastou Davi de sua presença, designando-o oficial do exército. Davi estava sempre na frente de combate e era bem-sucedido em tudo o que fazia, pois o Eterno estava com ele. Diante do sucesso de Davi, Saul ficou ainda mais preocupado. Mas todos em Israel e em Judá gostavam de Davi, e todos gostavam de ver Davi em batalha. Certo dia, Saul disse a Davi: "Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Quero dá-la em casamento a você, mas preciso que você mostre sua coragem para mim, que lute as batalhas do Eterno." Saul estava pensando: os filisteus o matarão por mim. Não precisarei levantar a minha mão contra ele. Constrangido, Davi respondeu: "Você fala sério? Sou de uma família humilde. Não posso ser genro do rei." O casamento de Merabe e Davi foi acertado. Mas perto da data marcada, Saul voltou atrás e entregou sua filha a Adriel de Meolá. Nesse meio tempo, a outra filha de Saul, Mical, se apaixonou por Davi. Quando Saul soube disso, ficou contente e pensou: tenho outra chance. Mical será a armadilha, o pretexto para mandar Davi a uma guerra em que os filisteus com certeza acabarão com ele. Assim, ele prometeu outra vez a Davi: "Você será meu genro." Saul ordenou aos membros da corte: "Digam a Davi em particular: o rei está muito contente com você, e todos na corte gostam muito de você. Não perca tempo. Aceite a proposta de ser genro do rei." Eles se esforçaram para convencer Davi, mas ele estava relutante. "O que vocês estão pensando? Não posso fazer isso. Não sou nada. Não tenho nada a oferecer." Quando eles informaram a Saul a resposta de Davi, ele mandou outro recado a Davi: "O rei não está exigindo de você nenhum pagamento. Apenas quer que mate 100 filisteus e traga provas de sua vingança a favor do rei. A ordem é que você se vingue dos inimigos do rei.
Saul esperava que Davi fosse morto em combate. Ao saber disso, Davi ficou contente, pois ali estava algo que ele podia fazer para ter o direito de ser genro do rei. Por isso não perdeu tempo, foi logo ao que importava. Ele e seus homens mataram os 100 filisteus, trouxeram as provas dentro de um saco e as contaram na presença do rei. Missão cumprida. E Saul deu sua filha Mical a Davi em casamento. Saul, percebendo que a bênção do Eterno sobre Davi era cada vez mais evidente e que sua filha Mical o amava, ficou ainda mais preocupado e passou a odiá-lo. Sempre que os comandantes filisteus saíam para a guerra, Davi estava lá para enfrentá-los, ofuscando com suas ações os soldados de Saul. O nome de Davi estava na boca do povo. 1 Samuel, capítulo 19. Saul se reuniu com seu filho Jonatas e outros homens, e deu a eles ordem para matar Davi. Jonatas admirava Davi, por isso foi avisá-lo. Meu pai está procurando uma maneira de matar você. Vamos fazer assim. Amanhã cedo fique escondido. Vou sair com meu pai ao campo, perto de onde você estiver escondido. Vou conversar com ele a respeito de você para descobrir suas intenções. Depois, contarei a você o que ele disser. Jonatas falou com seu pai a respeito de Davi, elogiou o amigo e pediu: por favor, não faça nada contra Davi. Ele não fez nada de errado contra você. Veja quanta coisa boa ele realizou. Ele arriscou a própria vida matando o filisteu. Que vitória o Eterno concedeu a Israel naquele dia. Você estava lá, você viu e o aplaudiu com os demais. Por isso, qual a razão para atacar um inocente, para matar Davi sem motivo algum? Saul ouviu com atenção e reconheceu. Você está certo. Tão certo quanto vive o Eterno. Davi continuará vivo. Ele não será morto. Jonatas mandou chamar Davi e relatou a ele a conversa que tinha tido com seu pai. Depois levou Davi de volta para Saul, e tudo voltou a ser como antes. Mais uma vez houve guerra, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele os enfrentou com bravura, e os inimigos fugiram. Mas um espírito atormentador da parte do Eterno veio sobre Saul e tomou conta dele. Certo dia ele estava sentado em casa com sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava sua harpa. De repente, Saul tentou encravar Davi com a lança, mas ele se desviou. A lança ficou encravada na parede e Davi escapou. Era noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi. Eles deveriam vigiá-lo e matá-lo logo cedo. Mas a mulher de Davi, Mical, contou ao marido o que estava acontecendo. Vamos, não perca tempo. Fuja hoje mesmo, ou estará morto pela manhã. Ela o ajudou a escapar por uma janela. Depois, foi buscar um ídolo doméstico e o deitou na cama. Ajeitou um pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo e pôs uma cobertura por cima. Quando os homens de Saul chegaram para capturar Davi, ela disse: ele está na cama, doente. Saul mandou seus homens de volta com a seguinte ordem: tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu mesmo o mate. Mas quando os homens entraram no quarto, encontraram apenas o ídolo doméstico com a peruca de pelos de cabra. Saul ficou furioso com Mical e disse: como você faz uma coisa dessas? Você está do lado do meu inimigo. Você o ajudou a fugir. Mical respondeu: ele me ameaçou. Ajude-me a escapar daqui ou mato você. Davi conseguiu escapar. Foi à procura de Samuel em Ramá e contou ao profeta o que Saul tinha feito contra ele. Ele e Samuel foram para Naiote. Alguém deu a informação a Saul: Davi está em Naiote, em Ramá. Imediatamente, Saul mandou que seus soldados fossem buscá-lo. Eles encontraram um grupo de profetas profetizando sob a direção de Samuel, e quando menos esperavam, o Espírito de Deus veio sobre eles também.
Os soldados começaram a profetizar no meio dos profetas. A notícia chegou a Saul, e ele enviou outros homens. Eles também começaram a profetizar. Saul tentou mais uma vez. Enviou o terceiro grupo de homens, mas eles também começaram a profetizar. Finalmente, o próprio Saul foi para Ramá. Chegou até a grande cisterna em seco e indagou o povo para saber onde estava Samuel e Davi. Alguém disse: "Eles estão em Naiote, em Ramá." Enquanto seguia para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus também veio sobre Saul. Ele percorreu todo o caminho em transe até chegar a Naiote. Ele tirou a própria roupa e permaneceu em transe diante de Samuel um dia e uma noite. Depois, ainda nu, ficou estirado ao solo. O povo comentava: "Saul está entre os profetas. Quem diria?" 1 Samuel, capítulo 20. Davi saiu vivo de Naiote em Ramá. Foi procurar Jonatas e perguntou ao amigo: "O que faço agora? O que fiz contra seu pai para ele estar tão determinado a me matar?" Jonatas respondeu: "Nada. Você não fez nada errado e não morrerá. Esteja certo disso. Meu pai me conta tudo. Ele não faz nada de importante ou mesmo de insignificante sem confidenciar a mim. Por que faria isso sem eu saber?" Mas Davi estava em dúvida. "Seu pai sabe que somos bons amigos e vai pensar: Jonatas não pode saber disso. Se souber, vai defender Davi. A verdade é que ele está determinado a me matar. Isso é tão certo quanto vive o Eterno e quanto você está vivo aqui diante de mim." Jonatas disse: "Conte-me o que você está pensando. Farei qualquer coisa por você." Davi disse: "Amanhã é festa de lua nova. Eu deveria jantar com o rei, mas em vez disso, vou me esconder no campo até a terceira noite. Caso seu pai perceba minha falta, diga: Davi pediu para ir a Belém, sua terra natal, para o sacrifício anual com a família. Se ele disser: tudo bem, então estou seguro. Mas se ele ficar bravo, é porque está determinado a me matar. Por favor, ajude-me nisso. Lembre-se, você fez um pacto comigo em nome do Eterno. Se eu estiver errado, mate-me logo. Por que aguardar para me entregar a seu pai?" Jonatas exclamou: "Ora, eu jamais faria isso. Se perceber que meu pai está mesmo obcecado por matá-lo, direi a você." Davi perguntou: "Quem você enviará para me contar sobre a reação de seu pai?" Jonatas respondeu: "Vamos até o campo." Quando os dois estavam no campo, Jonatas disse: "O Eterno, o Deus de Israel, é minha testemunha de que a esta hora amanhã vou saber do meu pai o que ele pensa de você. Então, mandarei dizer a você o que descobri. Que o Eterno me castigue se eu abandonar você. Se meu pai insistir em matá-lo, eu o informarei disso e o ajudarei a escapar. Que o Eterno esteja com você como esteve com meu pai. Se depois disso eu continuar vivo, nosso pacto continua valendo. Se eu morrer, você terá responsabilidade para com minha família, para sempre. E seja leal a mim depois que o Eterno finalmente eliminar da terra os inimigos de Davi." Jonatas reafirmou sua promessa de lealdade e amizade com Davi. Era tão leal a Davi que arriscava a vida por ele. Jonatas revelou seu plano. "Amanhã é festa da lua nova e perceberão sua ausência à mesa. Depois de amanhã, quando já tiverem desistido de aguardá-lo, volte para aquele seu esconderijo e fique esperando perto da pedra de Ezel. Vou disparar 3 flechas na direção da pedra e mandarei meu ajudante apanhá-las. Se eu gritar para o ajudante: as flechas estão para cá, pegue-as, esse será o sinal de que você pode voltar em segurança. Assim como vive o Eterno, não tenha medo. Mas se eu gritar: as flechas estão mais adiante, corra, porque o Eterno quer você longe daqui. Quanto ao nosso acordo, lembre-se, o Eterno está conosco até o fim." Davi se escondeu no campo. No dia da lua nova, o rei estava à mesa para comer. Ele se sentou no lugar de costume encostado à parede, Jonatas à sua frente e Abner ao seu lado. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não comentou nada, pensando:
Algo aconteceu com ele que o tornou impuro. Talvez esteja ritualmente impuro para a refeição sagrada. Mas no segundo dia da festa, o lugar de Davi continuava desocupado. Saul perguntou a Jonatas: "Onde está aquele filho de Jessé? Ele não comeu conosco nem ontem nem hoje." Jonatas respondeu: "Davi me pediu permissão para ir a Belém, dizendo: 'Deixe-me ir para casa, quero estar com minha família. Meus irmãos pediram que eu fosse. Se não for problema para você, deixe-me ir.' Por isso ele não está à mesa." Saul ficou furioso com Jonatas. "Seu filho desnaturado! Acha que não sei que você e o filho de Jessé fizeram um pacto para sua desgraça e de sua mãe? Juro que enquanto o filho de Jessé estiver solto nessa terra, seu futuro no reino estará em jogo. Vá buscá-lo. A partir de agora, ele pode se considerar um homem morto." Jonatas enfrentou o pai. "Por que morto? O que ele fez de errado?" Saul, descontrolado, arremessou sua lança contra o filho. Foi o suficiente para Jonatas se convencer de que seu pai estava determinado a matar Davi. Jonatas saiu furioso da mesa e não comeu mais nada o dia todo. Ele estava aborrecido por causa de Davi e irritado pela humilhação que seu pai o tinha feito passar à mesa. Na manhã seguinte, Jonatas foi para o campo, conforme o combinado com Davi. Seu ajudante o acompanhava, e Jonatas disse a ele: "Corra para buscar as flechas que eu atirar." O rapaz começou a correr, e Jonatas atirou uma flecha diante dele. O rapaz chegou perto do local em que a flecha parecia ter caído, e Jonatas gritou: "A flecha não está mais adiante!" E gritou outra vez: "Vamos, corra! Não fique aí parado!" O ajudante de Jonatas apanhou as flechas e as trouxe de volta. O rapaz naturalmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Só Jonatas e Davi sabiam do combinado. Jonatas entregou suas armas ao rapaz e o mandou de volta para a cidade. Depois que o ajudante foi embora, Davi saiu do seu esconderijo, que ficava perto da pedra, e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. Eles beijaram um ao outro e choraram muito. Davi estava muito mais emocionado. Jonatas disse ao amigo: "Vá em paz. Nosso pacto de amizade foi feito em nome do Eterno, e ele será testemunha entre nós e entre meus descendentes e seus descendentes para sempre." Salmo 11. Para salvar a pele, já saí correndo diretamente para os braços do Eterno. Por que então eu deveria atendê-los quando vocês dizem: "Corra para as montanhas"? Os arcos da maldade estão empunhados, flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão contra todos os corações abertos a Deus. O país virou um caos. Gente honesta não tem nenhuma chance. Mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam ao examinar os rebeldes descendentes de Adão por dentro e por fora, sem perder um detalhe. Ele testa tanto os bons quanto os maus. E se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes, bebendo num cantil que só contém o ar quente do deserto. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas, é nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para Ele, olho no olho. Salmo 59. Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, defende-me desses rebeldes. Livra-me dos seus truques sujos, salva-me dos assassinos de aluguel. Os bandidos conspiraram contra mim, preparando-me uma emboscada. Não fiz nada para merecer isso, ó Eterno. Não enganei ninguém, não fiz mal a ninguém. Ainda assim eles estão atrás de mim, determinados a me pegar. Acorda e vê por ti mesmo. Tu és o Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Levanta-te e dá um jeito nesses pagãos.
Não sejas flexível com nenhum deles. Eles voltam ao pôr do sol, rosnando como cães e cercando a cidade. Então, de repente, estão todos no portão, bradando injúrias com punhais nos dentes, pois acham que nunca serão apanhados. Mas tu, ó Eterno, faz cessar as risadas. Não levas a sério as nações pagãs. Ó Deus forte, já posso ver que estás fazendo. Posso sempre contar contigo. Deus, com seu amor infalível, aparece na hora e causa a ruína dos meus inimigos. Não faças nada com pressa, ó Eterno, senão o povo logo esquece. Mostra a queda deles em câmera lenta. Desmonta-os pedaço por pedaço. Que a arrogância de sua língua maligna os alcance. Agarre e derrube toda maldição murmurada, toda mentira escancarada. Acaba com eles em grande estilo. Acaba com eles em definitivo. Assim, todos entenderão que Deus governa bem Jacó e todo lugar em que estiver no comando. Eles voltam ao pôr do sol, rosnando como cães e cercando a cidade. E lá vão eles em busca de ossos, mordendo a mão que os alimenta. Quanto a mim, estou cantando tuas façanhas, lembrando de madrugada tuas dádivas, pois tu és um lugar seguro para mim, um abrigo para me esconder. Ó Deus forte, já posso ver o que estás fazendo. Posso sempre contar contigo. Deus, meu amor infalível.